fiquei brava com ela, que eu te falei. Aí viu onde parou, falei, vou dar uma liguinha, né? Isso aqui eu achei assim. É bom esse aqui, ó. Aquilo lá, a gente fica abrindo de pé. Isso que é legal. Tem algumas letras desse Compartilha aqui, tá? Tá lá. Olha só, puxa os dois microfones mais pro meio, você acha que tem pouca gente? Né? Só pra falar, não sei se vai vir a Dani ou a Cláudia, mas aqui no meio, só pra... só pra... Se chega, você compartilha com o meu, tá? Okay? Gente, 2 minutinhos nós já vamos iniciar, tá? Quem puder compartilhar. São 8 horas já? São 8 horas em ponto. Você quer compartilhar? O senhor tá compartilhando? Não, o meu não. Então compartilha eu, vou fazer uma oração. Não, espera um minutinho, pode compartilhar. 2 minutos, gente, por favor. Você que tem o meu... Fica em inglês. Vira e mexe. Tá um ventinho bom, né? Se não tivesse esses mosquitinhos, vale a pena até abrir hoje. Lá fora tá gostoso. Tá gostoso, né? Será que tem mosquito? Ah, Vai aqui. né? Gente, boa noite, tô vendo Satica, o Ed, Sandra, Edmilson, Raquel, Jota, o pessoal Raquel. sempre tá com a gente. Boa noite, nós já vamos iniciar. A Ana só tá tentando compartilhar, porque para variar, eu já falei semana passada, né? Tô bloqueado só até abril, então eu não consigo compartilhar nada. Se vocês puderem ajudar a compartilhar com amigos, com grupos aí, nós agradecemos, tá bom? Agora virou de novo, tem que ir um por um. É. A Cris também está ao vivo. Cris, boa noite. Cris não conseguiu vir ontem, né? Não, é. Será que ela conseguiu ver a palestra? Nós vamos falar da palestra já já. Falei pra ela assistir, que vale a pena, né? Uhum. Pessoal, e hoje também vou precisar de uma mão. A Valéria não vai conseguir participar com a gente. Então, quem puder ir postando para a gente as respostas dos grupos, as nossas redes sociais, o telefone do atendimento fraterno, hoje nós vamos precisar de uma mandar. mão. A Madalena também não vai participar hoje? Não, parece que não vai dar. Já não participou ontem. Essa história de tal de índio, não sei não. Que tribo que ela está frequentando. Érica, boa noite. Ontem, no fim, voltou o seu, né, Érica? Pelo que eu vi que você colocou na transmissão ontem. Voltou ao normal? Porque aqui foi normal, um monte de gente falou que não era. Eu acho que era alguma coisa da rede aí. Mas eu acho que voltou, né? Porque você... A Madalena não ouviu. Tem que mudar para ela isso. Maria de Fátima, boa noite. Sempre está com a gente também. O pessoal que sempre está com a gente, puder ir ajudando, nós agradecemos, tá? Maria Zélia também. Bom, o pessoal que sempre está... então, joia, Érica. Eu vi que depois você postou que tinha voltado, mas deu para assistir inteira. Bom, depois ficou, né? Para quem não conseguiu ontem, logo depois a gente deixou disponível no YouTube, tá lá ainda. Hoje a gente vai deixar também o estudo e depois nós devemos
A Ana pediu para editar aquela leitura de um texto da Jamile, e aí eu vou ver se eu consigo fazer hoje. Se eu não conseguir hoje, amanhã com certeza eu faço. E a gente vai deixar disponível na página do Facebook e no YouTube também, aquele trechinho lá, tá? Ah, a Madalena tá assim ao vivo, ó. Escapou do índio, Madalena? Que ótimo, não escapou, né? A Valéria pediu para você dar uma mão, que ela não vai conseguir fazer hoje. Por favor, para você colocar as redes sociais e principalmente o telefone do atendimento fraterno e tudo mais, porque ela não vai estar ao vivo, e aí eu vou precisar dessa mão de você aí, tá? E hoje nós já colocamos de novo, embora já tenha, a gente colocou de novo a do Twitter, que é a Valéria que toma conta, né? Então, se vocês puderem compartilhar, mesmo assim nós já estamos em 45 pessoas aí. Então, nós já vamos, tia Ana, só acabar ali, nós já vamos fazer oração e vamos iniciar. Quem quiser já ir, assistiu ontem a palestra da Jamile e quiser já ir comentando, nós agradecemos, porque nós vendemos uma propaganda para a Jamile ontem, que vocês iam comentar da palestra dela hoje. Então, fala bem da palestra da Jamile hoje. Ela deve estar vendo depois lá. Hoje de palestra lá, né? Hoje é. Dia 12 nós vamos estar lá. 12 de fevereiro. Márcia também, ó, todo o pessoal que está com a gente sempre, Edmilson, bom, já pedi para todo mundo. A Márcia é daqui? Não. Márcia daqui abandonou, resolveu abandonar. Escutou, Márcia? Daqui a pouco ela entra. Muito nada. Chile também. Satipo. Acho que foi. Gente, quem puder então, quiser ir comentando, a Ana já vai fazer oração. Aí quem quiser já ir aproveitando e comentar a palestra de ontem, pode ir. Depois a gente vem para a mesa, comenta a palestra, tem alguns avisos. A Cássio, depois se você quiser comentar aí também, porque no grupo não vale, né, Cássio? Tem muita gente que não está no grupo, não fica fazendo propaganda. Você é fofoqueiro. A Érica está falando que foi muito boa a palestra. A Raquel também está falando que foi maravilhosa, parabéns. Jóia. Ana, faz oração então para a gente começar? Vamos fechar nossos olhos. Aquietar nossas mentes, desligando dos problemas do dia. Vamos se conectar a Deus, um sentimento de gratidão, sempre em primeiro lugar, gratidão pela vida, gratidão pela oportunidade de mais um dia, de podermos estarmos reunidos, de aprendermos um pouco mais sobre suas leis, sobre seu amor. Agradecer a Deus e a Jesus, o nosso mestre, nosso irmão mais velho, sabendo que Ele cuida da gente sempre. Aos nossos mentores que nos ajudam no estudo, que nos auxiliam, eu peço a proteção e o auxílio para que a gente consiga extrair o máximo de ensinamentos de hoje. Jesus, eu peço também que leve essa proteção, esse amor, essa paz a todos que estão nos assistindo, que todos consigamos entender um pouco mais sobre o seu amor, sobre o seu evangelho. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de hoje e sempre. Que assim seja. Sim, senhor. Gente, estou vendo aqui, ó, de novo, vou dar os recados rápidos antes da gente ir da forma da palestra. Semana passada nós tivemos, eu não lembro o nome, gostaria de lembrar, não tem que se desculpar, você perguntou semana passada, comentou a respeito do celular, e a gente explicou, eu vou explicar de novo, tem muita gente, a Maria Zélia, bem-vinda, está falando que é a primeira vez. Se você puder curtir e seguir a página, Maria Zélia, tem todas as informações, tem muita coisa bacana lá, além das transmissões, tem texto, as frases diárias.
Aproveitando sobre o celular, nós usamos para conseguir responder, para que vocês consigam participar, né? Por isso que a gente deixa o celular na mesa, para a gente tentando dar o máximo de atenção possível e fazer com que vocês consigam participar. Ontem, me perguntaram a respeito do bom dia, do boa tarde, do boa noite, que a gente põe sempre. Nós estamos colocando nós fizemos uma parceria com a Estela, esposa do Oceander, lá de Rio Preto, com o Desenho que Fala. Então toda manhã a gente está postando o desenho deles, né, a página deles. O pessoal tem gostado bastante, e à noite a gente posta uma frase, normalmente da doutrina ou alguma coisa nesse sentido. E muita gente tem perguntado se as respostas são automáticas. Não são automáticas. Tá? Nós respondemos uma a uma, por isso que eu falo que é um prazer muito grande quando todo mundo participa, comenta, porque a gente realmente olha uma por uma, tenta responder uma por uma. Às vezes pode ser que passe alguma, mas nós temos uma preocupação de tentar pelo menos responder uma a uma. Gervásio, bem-vindo. Falamos muito bem de você ontem para a Jamile, fez falta esses dias. Tá? Algumas pessoas falando já, comentei aqui, né? O Acácio falou super bem da palestra, a Raquel também, a Érica que falou que tinha caído e já voltou. O Acácio está falando que aprendeu muito ontem, principalmente na hora da família, instrumento de trabalho, valeu a pena esperar. A Cris está falando que assistiu, gostou da informações absolvidas. A Madalena, eu achei muito bom, parte que ela falou de amar os outros inimigos, há muita confusão sobre isso. Verdade, Madalena. Só não desejar o mal para os nossos inimigos já é uma grande forma de amar. Isso é importante porque nós somos muito... A Jamile foi muito feliz ontem, Madalena. Nós somos muito cobrados em relação a isso, de que a gente tem que amar o inimigo, como está lá no Evangelho, como a gente ama o amigo, e a gente realmente ainda não tem essa capacidade. Então é mais ou menos por aí mesmo. E teve uma frase que ela falou no final, algumas pessoas depois me entraram no particular e tal, e acho que talvez tenham interpretado meio equivocado. Quando a Jamile falou que a outra pessoa não amando, então a gente não precisa dar amor, não foi isso que ela quis dizer, é o contrário, tá? Na verdade o que ela fala é pra gente que a gente não consegue cobrar alguma coisa de alguém que a outra pessoa ainda não tem. O que a pessoa dá é o que ela ainda conhece, é o máximo que ela pode dar. Muitos ainda não conhecem o amor, então não conseguem dar o amor. Então é nesse sentido. Ela citou a da música do Djavan, né? Cabe a nós tentar dar o máximo, mas o que ela quis dizer, e o Evangelho deixa muito claro para a gente, é que nós temos o péssimo hábito ainda de cobrar muito das pessoas. E aí o que ela quis dizer é que as pessoas dão até o limite do que elas sabem. Então nós temos muitas pessoas que realmente ainda não sabem amar. Aliás, nós não sabemos amar ainda, né? Então, o que ela tentou dizer foi mais ou menos isso. Em momento algum, a ideia foi de que nós devemos não esperar o amor da outra pessoa, ou não dar o mesmo amor porque a pessoa não dá mesmo. Não é isso, tá? A Maria de Fátima, que sempre está com a gente também, está falando que foi uma excelente palestra, realmente foi muito bacana. Bom, agora nós vamos aqui para os comentários. O Acácio está falando, inimigos eu não tenho, perdoo geral, mas estou com o Alexandre nessa. Perdoar, ok, conviver ainda não tem estômago. Não é uma questão de estômago só, né, Acácio? No português, claro, é mais ou menos isso. Mas é uma questão da gente não ter confiança mesmo. A Jamile ainda falou muito isso ontem, né? Uma pessoa que eu não tenho confiança, que eu não tenho afinidade, que eu não tenho um monte de coisa, não dá para a gente conviver como alguém que a gente convive fraternalmente, ou como amigo, ou como familiar nem sempre, mas como amigo principalmente, a gente acaba tendo um vínculo diferente do que com quem a gente ainda tem algumas dificuldades, né? A gente ainda tem alguns receios, alguns resquícios de ódio, acho que não, mas ainda nós temos uma dificuldade de tentar. E tinha bastante gente ontem na palestra, né? Tinha uma média mais ou menos do que tem hoje. A Maria Angélica está perguntando, boa noite, não desejar o mal já é um bom caminho? É esse o caminho, Maria Angélica, é isso que a Jamile falou na palestra ontem, tá? É no sentido de que a gente ainda não consegue amar o inimigo como a gente ama o amigo, mas só da gente não odiar ou não desejar o mal e tal, realmente já é um bom caminho. Já vaza por aí. E a orientação do Evangelho é de que mesmo a gente não conseguindo amar desse jeito, de que nós devemos, no mínimo,
fazer e colocá-los nas nossas orações. Essa é a orientação do Evangelho, não da Jamile. E quando o dinheiro perdia o amigo e o dinheiro também. Certeza, Gervásio. Às vezes, vale para a família também. Normalmente acontece isso pouco com família, Gervásio. É um caso raro. Todo mundo se dá super bem, as famílias estão super bem resolvidas. Nós estamos em 2020 já. Nós já estamos sossegados nesse quesito, eu acho. Palestra de ontem, Cláudia? Então, não tem como não ter gostado, né? E eu estava pensando hoje a respeito daquilo que a Madá comentou. Eu nunca parei para pensar que uma forma de eu não desejar o mal para o meu inimigo é uma forma de amar. Nunca. Juro. Ontem, a hora que ela falou, eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso, né? Tudo bem, eu não preciso amar, ficar puxando o saco dele, né? Mas só o fato de eu não desejar o mal, quer dizer, eu já estou amando. Eu nunca... Já é confortador. Eu não tinha parado para pensar nisso. Na verdade, isso que eu falei agora. A gente convive, né? Não é sempre que o santo bate ali, né? E essa orientação do Evangelho. Essa é a orientação do Evangelho. Eu não consigo... nós não conseguimos ainda. Tomara que alguns que estejam assistindo a gente já estejam nesse patamar de conseguir amar o que não é tão amigo do mesmo jeito que ama, né? Mas a orientação é exatamente essa. Nós não vamos... Gente, nós temos que ter consciência clara de ter noção do nosso limite e não ser hipócrita, né? Eu não consigo. O cara me fez um mal muito grande. A maioria de nós ainda não tem a capacidade de ter um convívio social do mesmo jeito que nós temos com quem a gente gosta. Isso ainda fica muito complicado da gente conseguir fazer isso, né? Então, assim, não só o não desejar mal, mas a orientação do Evangelho é essa. Coloca nas orações que aí você já está fazendo o que deveria ser feito, né? E a parte da família também, né? Eu nunca tinha parado para pensar daquela forma, né? Aí hoje minha mãe falou, nossa, não é meio pesadinho aqui, né? Então, né? A gente deu uma olhadinha para outra na hora do almoço, né? Ficamos ali uma risadinha, né? Que só eu e ela entendeu o porquê, né? Mas aquilo a gente nunca tinha parado para... Qual sentido? Né? Por que de ter que carregar, né? Olha, meu pai só reclama, né? Só reclama, tem hora que fala, já deu. Tem hora que eu faço de conta que eu não escuto. Vou ser honesta. A Larissa fala, mãe, falou isso, eu falei lá, é melhor do que eu discutir. Né? Então minha mãe quis dizer, Cláudia, né? A gente não tinha parado para pensar que a família é pra gente dar, a gente precisa daquilo para evoluir, né? Sim. Então hoje ela falou, nossa, né? A gente tá bem, né? Falei, a gente tá bem. É ali que a gente exercita a paciência, a tolerância, o amor. Na verdade, é o primeiro lugar que a gente devia fazer a caridade, a fraternidade, né? Sim. Ali, depois para fora. Só eu e ela que entendeu ali o que a gente quis dizer, porque ninguém mais, né? Porque toda uma pessoa reclamando todo dia. Mas é um... Cansa, né? Cansa, né? Cansa, mas é um teste, será que na outra? Eu só antes da Dani falar e depois antes da Ana, tem uma coisa muito importante que a gente já conversou bastante aqui, que eu sempre falo, e isso é uma discussão constante com todos os palestrantes, com todo mundo que a gente convive, né? O que me assusta um pouco nas palestras, continua me assustando, é que a gente olha a palestra ainda, olhando e falando, nossa, agora eu entendi por que tal pessoa faz isso. Nossa, agora eu entendi por que tal pessoa faz aquilo. Quando, na verdade, a palestra é para falar assim, nossa, agora eu entendi por que eu faço isso. Nossa, agora eu entendi por que eu não faço isso. E a gente ainda tem uma hora, que nem a brincadeira que eu falo do Facebook. Nossa, eu vou postar esse negócio no Facebook, não é para alegrar a vida de ninguém. Para assim, aquele lá vai entender que isso daqui serve para ele. E normalmente serve para mim. Quando eu falo da fofoca, é porque eu fofoco. Quando eu falo mal dos outros, é porque os outros falam mal de mim, eu acho que os outros não falam. Então esse é da gente. Isso não é um privilégio de um ou outro, é a maioria. Quer dizer, eu assisto a palestra, isso 99,9. Nossa, agora tá vendo? Tal pessoa devia estar aqui para escutar isso daqui. Devia estar aqui para entender o que ela está falando agora. E normalmente, quando a gente pensa assim, aquilo ali era realmente para quem estava escutando, era eu, né? Eu precisava ter ouvido aquilo ali, né? Por isso que a gente está aqui, né? Eu entendi que eu tenho que ter mais paciência. Por isso que Eu falei, tá nossa, aqui. eu preciso ser mais tolerante, mas claro que não. Todos nós, né? Por isso que eu estou falando, isso é uma coisa geral.
Se alguém, é por isso que eu falei, se alguém na página já conseguiu chegar nesse patamar, ótimo, maravilhoso. Eu conheço pouquíssimos, se é que eu conheço. Então, eu acho muito difícil, ainda a gente não tem essa capacidade de entender que quem, e aliás, de entender não, né? Na verdade, se nós estamos, é o que eu sempre falo para a Ana, se nós estamos procurando a doutrina espírita, porque nós, ou pelo menos já deveríamos ter entendido que a doutrina espírita vai me melhorar se eu mudar. A doutrina espírita, quando eu venho na palestra, quando eu venho no estudo, não é para eu melhorar o outro. O outro problema é do outro. Não adianta eu vir aquilo que a gente sempre discutiu 500 vezes quando a gente fala aqui. Não adianta eu vir para a palestra, vir para o estudo, para melhorar a vida dos outros. Mesmo porque nós estamos muito longe de estar arrumado para melhorar a vida dos outros, né? Nós temos ainda muito defeito para arrumar, para querer arrumar a vida de terceiro, né? Pode ser terceiro qualquer um. Marido, esposa, pai, mãe, filho, quem for. Quem precisa se melhorar é quem precisa procurar. Não adianta eu vir para o estudo, não adianta eu vir para a palestra para melhorar a vida da minha filha. Minha filha está lá assistindo um jogo de futebol, no bar, bebendo, fazendo festa. Não está preocupado com isso. Não vai ser com o seu estudo, com a sua vinda na palestra, que vai mudar a vida do outro. E nós ainda temos essa ilusão, porque nós trouxemos das outras religiões, de que o outro vai resolver o nosso problema. Dani, da palestra de A ontem. gente acha que a gente indo em algum lugar, qualquer que seja, né? Você vai conseguir levar alguma coisa, a pessoa vai mudar da noite pro dia. Mas eu acho né? assim, a gente ouvindo e se achando naquele defeito, como por exemplo, é muito difícil você achar uma família que não tem um problema, que não tem uma diferença, que não tem um afeto mais por um, menos por outro, enfim. E você vindo e entendendo por que acontece, a gente não pensando no outro, pensando em mim. Eu vou ter a consciência do que eu tenho que fazer. Sim. Que eu tenho que tolerar. Ontem, Sempre, quando eu disse sempre é você. pra Jamília assim, nossa, você fez a palestra pra mim, que meu anjo é fofoqueiro, não sei o quê. Assim, tudo serviu pra mim. Não porque o outro tinha que falar pra mim. Tudo serviu pra mim. Pra mim. Eu me identifico nos defeitos do que ela falou, nos erros de que ela falou, né? Em alguma palavra que você diz errado, em alguma pretensão que a gente tem em achar que a gente é certo, enfim. Então, a palestra e o estudo eu acho que serve para isso, para a gente se melhorar e melhorar o ambiente que a gente está. Com a mudança que a gente tem, é muito difícil você não conseguir melhorar um pouco o ambiente em que você está. Principalmente você não respondendo, você não entrando no clima de briga, você não entrando no clima na baixa vibração. Por quê? Porque você está se resguardando, você está em oração, você está entendendo o que está acontecendo. Então, se aquilo acontece, é para melhorar, é para minha evolução. Não é à toa que eu estou aqui, não é à toa que a gente convive com todo mundo. Então, aí fica mais fácil entender o defeito do outro, né? Mesmo aquele cara lá que rouba ou que mata porque ele não aprendeu ainda, ou que mente, que faz fofoca, também não aprendeu, sabe? São proporções grandes e pequenas, mas é o mesmo, né? Eu não aprendi. Mais alguma coisa da palestra? Isso não é dúvida minha. Ah, aqui da página eu já vi aqui, acho que está tranquilo, quem já comentou. Gente, então, ó, último recado, no final eu vou falar de novo. Ontem a Ana falou no comecinho da palestra, e como nós fazemos propaganda de tudo, nós estamos fazendo de tudo não, né? Tudo que vale a pena, de quem trabalha sério. A Ana ontem no comecinho da palestra da Jamile divulgou, e nós vamos divulgar toda semana, porque o lançamento oficial é em fevereiro, dia 17 de fevereiro, se eu não me engano, lá em Araraquara. Se tudo der certo, nós vamos estar lá na Casa de Fraternidade. Mas eles já estão vendendo o CD. Família com Jesus, são 6 músicas. Todas as composições são do Renato, que é o que toca violão junto com o coral. É o coral que toca lá na Casa de Fraternidade. Toda a renda da venda do CD é para a construção da sede. Então nós estamos ajudando. Além de nós estarmos ajudando, é muito legal, uma qualidade super bacana, são 6 músicas muito legais,
Nós já estamos no carro desde o sábado que nós estamos ouvindo esse CD, já ele vai furar. E é bacana que ele vem o QR Code também, para deixar no celular para quem quiser. Então, quem puder comprar, tem na página do Facebook, tem lá, Família com Jesus. Nós temos alguns que nós compramos e deixamos aqui para vender, mas quem quiser comprar é só entrar na página do Facebook do Família com Jesus, que aí eles conseguem programar de entregar, não sei como é que eles estão fazendo a entrega via correio, ou os lugares mais próximos que eles vão estar fazendo, tá bom? Então fica Qual o valor? R$20, tá? Vocês entram lá na página que tem lá, tem tanto no Facebook, tem o WhatsApp, mas acho que ninguém vai conseguir anotar, né, besteira. Mas entra no Facebook Família com Jesus, vocês vão ver o desenho da capinha é esse, e aí eles orientam melhor a venda. Nós temos um pouquinho, mas é mais fácil para quem é de fora pegar com eles lá. Para quem é daqui, se não conseguir, a gente está em contato direto, até a gente consegue trazer mais depois, né? Gervásio, eu sou suspeito, porque você está falando que é difícil eu gostar de música religiosa, eu também nunca gostei. São ótimos. Mas é muito bacana, não é aqueles hinos que a gente estava acostumado a ouvir em igreja e tudo mais. E são gostosos de ouvir. Não, ouvir. é bem bacana, vale a pena ouvir. Não sei se ainda não deve estar em YouTube, nada, mas realmente está bem bacana o CD deles. Um violão, um carrom, o coral é muito bacana, uma qualidade muito legal. Então eu sou suspeito, eu concordo com você, porque eu também não tenho paciência, mas está bem legal. Esse da Adriana, estou vendo que é uma pergunta grande aí. Respondi. A Ana já respondeu, então. Depois, se for alguma coisa mais que queira conversar, a gente entra no particular. Gente, então, para quem está entrando a primeira vez, para quem está acompanhando, nós vamos começar parte terceira do Livro dos Espíritos, capítulo 2. Só duas perguntas hoje. Pergunta 667, 668. E o tema é politeísmo. Tá? Então, são duas perguntas. Elas não são tão longas, mas eu acho que vai ter muita dúvida. É um assunto que deve gerar muita discussão. Então, a gente optou em tentar fazer as duas. Para quem está entrando, só para lembrar, a primeira vez, o pessoal que já está acostumado já sabe como é que é. A participação é aberta, sempre em relação aos assuntos do estudo, das questões que vão ser tratadas. Alguma coisa que seja fora do assunto, entrem no particular na página da mensagem ou no WhatsApp do Atendimento Fraterno e a gente tenta responder por lá, tá bom? Mais algum aviso? Essa semana não tem nada, né? Nós não tem nenhuma atividade diferente, não tem nada programado. Então tá bom. Bom, antes da gente começar, né, da 667, politeísmo, todo mundo tranquilo com relação ao que é politeísmo? Alguém quer falar? Politeísmo é crença em vários deuses, não um único Deus, é isso? Beleza? Basicamente é isso, né? Então, politeísmo, crença em vários deuses, vários seres. Só me dá mitologia, sol, lua, trovão e não sei o que, várias coisas. Creu em mais de um Deus, politeísmo. Né? Fábio, bem-vindo. Então fica o convite, entra na página, curte e segue, que aí tem todos os estudos que já foram, as palestras, e tem as outras informações, as palestras e tudo mais. Beleza, Gervásio, exatamente isso. Tá bom? Então vamos lá? Ih, até curtir não posso mais. Pode ir, Cláudio. Porque o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais espalhadas, se é falsa, a ideia de um Deus único só podia aparecer como resultado do desenvolvimento mental do homem, incapaz, na sua ignorância, de conceber um ser natural sem forma determinada, agindo sobre a matéria. Ele lhe havia dado os atributos da natureza corpórea, ou seja,
uma forma e uma figura. E desde então, tudo lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência comum. Tornava-se para ele uma divindade. Então, peraí, vamos parando, vamos conversando, porque isso aí tem bastante assunto, né? Então, primeiro, o Keller, bem-vindo. Keller é ex-atleta, hein? Ó. E o Keller, não sei se ele está naquela região lá. Depois você põe sua cidade aí, Keller. Não sei que cidade você está ainda. O Fábio está perguntando onde nós falamos. Fábio, nós estamos em Pederneiras, interior de São Paulo. Então vamos lá, da pergunta, né? Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais espalhadas se é falsa? Porque eles não tinham como explicar uma coisa que não era palpável, Não, material. vamos lá. Vamos discutir primeiro a pergunta, né? Araçatuba, tal, que ela está respondendo aqui. Primeira pergunta, depois nós vamos discutir as respostas por parte do que eles estão falando lá. Pergunta de Kardec é o seguinte: por que o politeísmo, que é uma das crenças mais antigas e mais difundidas no mundo, se ela é desse jeito, se ela é falsa? Ele está, na verdade, fazendo uma pergunta e já afirmando, né, que ela é falsa, porque dentro da doutrina espírita, primeira pergunta, o que é Deus? E aí nós temos toda a resposta na sequência, todos os atributos e tudo mais. Então, para nós, é uma situação falsa. É essa a pergunta dele. Mas uma afirmação contundente, né? É uma crença, uma das mais antigas que existe na civilização e uma das mais difundidas. E aí sim, e aí a resposta dos espíritos. Vamos lá, quer repetir esse pedacinho? No começo? O começo até onde você foi? A ideia de um Deus único só podia aparecer como resultado do desenvolvimento mental do homem, incapaz na sua ignorância de conceber um ser natural, sem forma determinada, agindo sobre a matéria. Ele lhe havia dado os atributos da natureza corpórea, ou seja, uma forma e uma figura, e desde então, tudo o que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência comum tornava-se para ele uma divindade. E aí? Aí vai começar a entrar no que você estava falando, Ana. Porque não tinha inteligência, ele só acreditava no que era material. Não tinha forma, então ele acreditava no que podia ter forma, ter cor, ser visto. Na verdade, ele atribui, né? Eu não sei o que é. Lembra que a gente discutiu isso um tempo atrás? O trovão, ou qualquer tipo de força da natureza que eu não consigo entender como uma coisa que o bom senso me explica com racionalidade, virou um Deus. E para virar um Deus, que aí é o que eles falam aqui, ele tenta fazer com que seja alguma coisa visível, né? Alguma coisa material. E aí nós vamos ver muito isso, depois nós vamos até continuar para depois falar, mas nós vamos ver muito isso, aí vai entrar no que a Ana ia começar a falar, na mitologia grega. Começou lá com os romanos, começou lá atrás, depois os gregos, começou lá no Egito, a gente já tem toda essas imagens de tentar trazer uma imagem real para algum tipo de divindade, né? O Gervásio está falando, eu estava assistindo os Vikings na Netflix, é muito interessante, a religião mais da forma que passa no filme. Eles até mesmo se sacrificar por esses deuses. Gervásio, isso num monte, né? Nós vamos discutir isso agora há pouco, tem um monte de relação com essas divindades. Mas até aqui tudo bem, quer dizer, é o que a Ana tinha falado, quer dizer, eu não sei o que é, eu não tenho nenhuma capacidade ainda intelectual ou mental para conseguir definir o que são alguma coisa fora da natureza, fora do natural, então eu começo a criar algumas coisas, né? E aí a gente tem muito forte, para nós temos muito forte a mitologia grega, né? Que é o deus do trovão, que era o Thor, aí o outro que era o do mar, que era Netuno, não é isso? É isso? Não é Netuno, tem outro. Netuno é o mais novinho, como é que é o outro? É o do tridente lá? Não, Zeus é o Bambambam. O do tridente lá. E aí, enfim. Esse aí não. Então, todos eles em relação a isso, né? Quer continuar para a gente? Pode.
tudo quanto não compreendia devia ser obra de poder sobrenatural, e disso a acreditar em tantas potências distintas quantos efeitos pudesse ver. Não ia mais do que um passo. Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos, que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior, e que se elevaram ao pensamento de um Deus único. E aí? Tudo quanto não compreendia deveria ser obra de um poder sobrenatural, e disso acreditar em tantas potências distintas quantos efeitos pudesse ver. Não ia mais do que um passo. Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior, que se elevaram um pensamento em Deus único. Mas até aqui, isso é uma coisa, é aquilo que a gente precisa tomar muito cuidado, que a gente fala sempre, né? Isso daqui era uma ignorância. Hoje nós olhamos, como nós somos extremamente críticos e prepotentes, nós já olhamos para isso como uma ignorância, ou não? Ou nós já estamos num patamar diferente? Não, aqui já fala no começo que era o resultado do desenvolvimento mental daquela época que eles estavam. Não, então, e nós hoje? Hoje nós olhamos para essas crenças e nós achamos elas absurdas ou não? Nós achamos que isso é uma coisa natural? Eu acho que dá para entender o porquê. Dá para entender porque eu acho que todo mundo tem um sentimento divino dentro de si. Que eu acho que essa inteira divina, a gente tem um pedacinho de Deus, e você sente que algo divino é o que você não explica, e você não tem esse entendimento mental, um desenvolvimento mental ainda para entender sobre um Criador. Então tudo que é maravilhoso é divino. Como não tinha esse desenvolvimento mental, não tinha um estudo na época, há tanto tempo atrás, então tinha vários deuses, né? Eu tinha que ter esse sentimento por vários deuses. Então, beleza. E hoje, nós, vamos falar nós espíritas, né? Depois nós vamos para as outras, se precisar. Nós enxergamos isso como uma coisa natural? Ou nós hoje achamos isso um absurdo? Essa crença em múltiplos deuses. Hoje eu acho um absurdo, não acredito em múltiplos deuses. Eu tenho um Criador só. É isso que você está... Então, mas exatamente isso. Por que é um absurdo? Nós temos ainda povos politeístas? Temos. Eu acho que sim, né? Temos. Por aí tem. Sim. E é exatamente isso. Isso é um absurdo? Para eles não. Pra gente é na nossa vida. Para a cultura deles não. Não é para a cultura deles, gente. Na verdade, é o que eu acredito. A mesma coisa que a gente discute sempre aqui. Mas vem de uma cultura também, não vem? Uma cultura de uma certa região, de um certo povo. Tudo bem, mas vamos supor que aqui na América, ou no Ocidente, nós tivéssemos sido evangelizados com uma crença politeísta. Hoje nós seríamos, provavelmente, a maioria de nós, politeístas. Concorda? Se viesse culturalmente, não mudasse. Por exemplo, na Índia nós não temos ninguém cristão, ou pouquíssimos. Eu falo cultura em termos assim, na Índia a vaca é sagrada, aqui não. Então, gente, mas é nesse sentido que eu estou perguntando. Mas é absurdo a vaca ser sagrada? Não. Claro que não. Se eu respeitar a cultura deles, E não é só respeitar, Cultura gente. a forma deles lá. Nós estamos falando, agora já não é mais cultura, nós estamos falando em crença, politeísta. Eu acredito em vários deuses. Isso para nós hoje é absurdo? Para mim a crença é absurda, mas eu entendo a crença do outro. Então, mas, respeita, gente, né? é isso que eu estou falando, não é um absurdo. Para nós tem que ser uma coisa extremamente natural. É nesse sentido que eles falam aqui. Por quê? Eu estou num padrão ainda que o politeísmo é o que atinge meu coração. Do mesmo jeito nós discutimos de outras religiões. Nós não discutimos outro dia aqui em relação a outras crenças, por exemplo, eu não aceito a transfusão de sangue. É um absurdo? Claro que não.
Para ele não, é o que ele acredita. Pra gente é. Para nós não aceitamos porque isso não cabe mais na nossa racionalidade, mas na nossa, para aquela situação. Então, os povos politeístas, ele deixa claro, quer dizer, eu ainda tenho essa identificação com esses vários deuses e tudo mais. Lembrando que aqui ele passa meio por cima, mas sempre o homem trouxe, até hoje ainda nós trazemos essa imagem do divino o mais humanizado possível, né? Se a gente pegar todos os, principalmente nós estamos comentando agora dos gregos e tudo mais, sempre era uma relação, como é que era Zeus? Era um cara grandão, fortão e tal, que era o bambambam, e que tinha uma relação com o humano, que aí virava o semideus e assim por diante. Então eu sempre humanizei as figuras divinas, né? O Deus do trovão, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus do sexo, o Deus do seu que da fertilidade e tudo mais. Sempre trazendo para alguma coisa palpável. Porque eu sei que aparentemente é sobrenatural, aparentemente eu não sei o que é, porque foge à minha razão. Então eu tento trazer para alguma coisa que eu consiga justificar e explicar. O Edmilson está falando, a mim é absurda, mas para eles ainda é um estado de ignorância. Aí a Cássia respondeu, tem para mim que são espíritos ainda novinhos que vão evoluir, aprender e encontrar o caminho. Aí o Edmilson respondeu, então estão na ignorância. Eu ainda, na verdade, nós temos que tomar cuidado com essa ignorância, é isso que eu falo, quer dizer, a maturidade moral deles pode ser maior do que a nossa. Se nós pensarmos, lembra aquela história que nós discutimos outro dia, quando nós falamos qual é o guia mais perfeito que Deus deu ao homem, e lá tem tradução que Jesus, é a resposta mais curta do livro dos Espíritos, Jesus, e não é V de Jesus. Por que ele coloca, nós já discutimos isso, por que ele coloca V de Jesus? Que é o modelo que tem na humanidade mais perfeita, é Jesus. Agora, se eu falar Jesus, e para o cara que não conheceu Jesus? Não conhece Jesus, o cara do Oriente, que não tem a menor ideia quem que é esse tal de Jesus, que a crença dele é no Buda. Eu continuo podendo usar, lembra que o Livro dos Espíritos não foi feito para o Ocidente, o Livro dos Espíritos não foi feito para o brasileiro, para o europeu, foi feito para o mundo inteiro, não é isso? Então, V de Jesus, o melhor modelo que nós temos foi esse daqui. Tá? Beleza, mas e quem não conhece Jesus? Continua sendo o melhor modelo que teve na Terra encarnada. Beleza. Mas e o cara que não conhece Jesus? Sem problema nenhum, ele segue quem? Buda. Tranquilo. Nós já discutimos aqui que nós temos vários outros grandes mensageiros, outros avatares que vieram para ajudar, para compartilhar da mensagem, mesmo porque se a gente pegar as mensagens são parecidas. Então nós sempre estamos... Então o fato da ignorância, quer dizer, na verdade a minha crença ainda é aquela ali. E o politeísmo ainda existe ainda uma crença muito grande no politeísmo. Com relação à ignorância, eu não sei se a palavra seria ignorância. Eu acho que ainda é um estágio de que eu ainda não consegui admitir a existência de um Deus único. Você comentou no comecinho, quer dizer, se todos nós já discutimos isso lá atrás, no começo do estudo, todos temos inato a ideia de um Criador, então fatalmente, e dentro da evolução natural que a doutrina nos mostra, nós vamos entender isso de uma forma ou de outra, né? Essa existência de um Criador, de um Pai. Então, nesse sentido. Então, assim, eu não sei, a palavra ignorância, se nós pensarmos em ignorância, como a gente fala no estudo, de que eu estou no estágio de não entendimento de um Deus único, talvez sim. É que às vezes quando a gente fala em ignorância, a gente aparenta estar agredindo uma outra crença. Está falando que não aprendeu, né? Então, é isso que é importante, a gente entender. Não só que não aprendeu, é isso que eu falo. Não aprendeu, ainda não entendi essa existência do Deus único, porque a minha realidade, a minha criação, a minha formação foi uma criação politeísta. Aquela história que a gente brinca do índio e do cara da cidade. Nossa, as crianças hoje nascem sabendo mexer no celular.
Ué, se ele nascer na floresta e nunca tocou no celular, ele não vai saber mexer no celular. Ele mexe no celular porque hoje o pai, a mãe, a avó, a empregada, a tia, o papagaio, o entregador de gás, lá, todo mundo está mexendo no celular. Então isso passa a ser uma coisa que eu observo e faço naturalmente. Ah, mas eles já vêm sabendo. Não. Vai ter o nenê lá na Amazônia, longe de todo mundo, e daqui 1 ano e meio dá um celular na mão dele. Ele vai mexer que nem os nossos filhos mexem? Claro que não, né? Então não é que ele veio pronto, sabendo. A minha convivência, a realidade do que eu convivo é essa. Então a mesma coisa do politeísmo. Se eu nasci, convivo, fui criado dentro de várias gerações acreditando no politeísmo, quanto tempo? É só a gente pensar na história da humanidade, gente. Quando que nós vamos ter algum tipo de informação a respeito de um Deus só? Em que momento? Não foi só na época de Moisés, foi antes? Não, na época de Moisés, né? Nós vamos ter 1.300 anos antes de Cristo, uma primeira imagem de Deus único, algumas outras. E mesmo assim ainda teve um arranca-rabo lá entre eles que começaram a endeusar outros. Fizeram de ouro. Sim, tudo isso estava enraizado, né? Na verdade era uma. Mesmo Moisés ali pregando com eles. Porque ainda estava enraizado. Então, na verdade, é isso que nós temos. Agora, o que nós precisamos entender, quer dizer, nós estamos falando de pouquíssimo tempo. Nós estamos falando de 3.500 anos, né? Para essa realidade que hoje nós temos uma convicção tão grande de falar, não é possível as pessoas não entenderem que existe um Deus só, né? Então, mais algum comentário aí pra gente? Não, hoje nós estamos com tempo. Eles estavam falando que não é desrespeito, a Érica acho que falou que a gente tem que respeitar todas as crenças, e aí houve uma discussão, a gente não está desrespeitando, a gente está estudando. A ignorância nesse sentido, por isso que eu falei. Sim, ignorância não é no sentido que a pessoa é ignorante porque não quer ler, ou às vezes a pessoa, é o que a gente falou, não tem acesso, não faz parte do mundo dele aí. Não é daquela cultura, não é daquela realidade, eu estou vivendo. E lembrando que é natural, lembrando que a ideia do Deus único, porque é um Deus único, racionalmente para nós hoje fica claro, então fatalmente todos vamos caminhar. Isso mesmo, Érica, é isso que eu quis dizer. Para essa realidade. Adoraram um bezerro de ouro, é isso que eu queria te falar. E Moisés também teve dificuldade, porque na época que adoraram um bezerro de ouro, eles já estavam, se eu não me engano, no deserto com Moisés. E aí fizeram um trem lá e, enfim. Porque nós precisamos de imagem, gente. Até hoje. Moisés veio, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Porque não tinha outra maneira de ser ou não, né? Hoje em dia nós melhoramos bastante, né? Não precisa melhorar. Não, tá tranquilo já. A gente é calminho. Hoje não precisa mais falar, não. Nós já sabemos o que é para fazer e o que não é. Ainda bem que a gente não tem a mediunidade de Moisés, né? Então, na verdade, o que nós precisamos entender é nesse sentido. Então, o da ignorância, o Edmilson acho que falou, o Acácio também, acho que o Gervásio também, e a Ana também, é nesse sentido. Quer dizer, eu ainda a minha crença ainda é essa. É que nem a gente imaginar aquilo que a gente discute sempre, das outras crenças. Eu não posso e não tenho direito de achar um absurdo o que o outro acredita. É o que o outro acredita, é o que preenche a vida dele. E, aliás, é aquela história que a gente já conversou. Se a história de eu simplesmente acreditar no que a doutrina espírita fala me fizesse melhor que os outros, nós estávamos super bem. O problema é eu colocar em prática o que a doutrina fala, né? Porque só acreditar no que ela me diz não resolve o meu problema. Isso mesmo, Edmilson. Somos nós mesmos ontem. Muitos de nós lá com Moisés somos nós mesmos. Não, com certeza nós passamos por esses estágios, né, Edmilson? Ótimo comentário. Todos nós passamos por essas fases. Mesmo porque é o que nós estamos falando. Se nós estamos falando de 1.300 antes de Cristo, nós estamos falando de 3.000 e poucos anos só. Então, em 3.000 e poucos anos... Quantas encarnações? Média de 200 anos? Não dá para falar, depende. Antes não, antes pode ser mais rápido, porque nós éramos ainda primitivos, depende. Não dá para a gente chutar. Mas não interessa, foram várias experiências para a gente chegar hoje, em 2020, e estar falando com uma convicção muito grande de que é lógico ou racional nós imaginarmos um Deus único.
Enquanto, provavelmente, tem muita gente no outro lado do planeta estudando e defendendo a tese politeísta e falando que nós somos malucos de acreditar num Deus só. Mesmo porque nós criamos um Deus, né? Aquela imagem do Deus barbudo, branco, de olho azul lá, nós é que criamos, porque nós sempre precisamos de uma imagem para a gente adorar. Porque nós ainda não temos a capacidade de entender o que é esse ser. No Livro dos Espíritos ele fica muito claro lá no começo, né? Logo nas primeiras perguntas ele deixa muito claro isso. Aliás, eu acho que eu até anotei uma delas para a gente discutir. Deixa eu só confirmar. Tanto que a pergunta não é quem é Deus, é o que na questão 11 do Livro dos Espíritos, para quem quiser procurar, Kardec pergunta: um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? E a resposta é clara, como eles sempre fazem com a gente: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. E o complemento, e aí tem um comentário de Kardec: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde frequentemente com a criatura, da qual atribui as imperfeições. Mas à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas, e dele faz uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora essa ideia seja incompleta. Dessas considerações, temos que a criatura terrestre dificilmente terá acesso à realidade absoluta de Deus. Sendo assim, até que a humanidade consiga desenvolver uma compreensão mais aprofundada, muito embora sempre incompleta, do que ele, Deus, verdadeiro é e representa, é natural que ainda alimente algumas dúvidas quanto à sua essência. Né? Então acho que fica mais fácil da gente entender. Vamos lá, mais alguma coisa? Alguém aí, mais alguma questão de alguém? Não. Hoje está tranquilo, nós temos ainda meia hora para uma pergunta e meia. Vamos lá? Pode ir para o próximo. 668. Os fenômenos espíritas, sendo produzidos desde todos os tempos e conhecidos desde as primeiras eras do mundo, não podem ter contribuído para a crença na pluralidade dos deuses? Ó Kardec, a humildade e o senso crítico. Os fenômenos espíritas, ou seja, comunicações espíritas, aparição de espírito, mesa girando, mesa falando, mesa batendo, sendo produzido desde todos os tempos e conhecido desde as primeiras eras, ou seja, então os fenômenos, para mais uma vez, para a gente deixar claro, os fenômenos espíritas existem desde que o mundo é mundo, não foi em 1800 e pouco que apareceu nenhum tipo de comunicação espírita, certo? Não, porque nós já falamos de Moisés, que foi um dos grandes médiuns, nós estamos falando de 1300 anos antes de Cristo. Então, a pergunta dele, os fenômenos espíritas, ou seja, tudo isso, comunicação com a espiritualidade, visão, psicofonia, psicografia, sendo produzido desde todos os tempos e conhecidos desde as primeiras eras, não podem ter contribuído para a crença na pluralidade dos deuses? Então, o que ele está perguntando? Então, já que tinha tudo isso, então o espiritismo, ou os fenômenos que hoje nós entendemos como naturais, que são os fenômenos espíritas, não contribuíram para essa crença na existência de vários deuses? Vamos para a resposta dos espíritos. Sem dúvida, porque aos homens que chamavam Deus a tudo que era sobre-humano, os espíritos pareciam deuses. E também por isso, quando um homem se distinguia entre os demais pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não podia compreender, faziam dele um Deus, ou lhe rendiam culto após a morte. Então vamos lá, sem dúvida, porque os homens chamavam de Deus tudo que era sobre-humano, tudo que eu não conseguia explicar. Os espíritos pareciam deuses. E também por isso, quando um homem se distinguiu entre os demais pelas suas ações, pelo seu gênio, pelo poder oculto, que o vulgo não podia, o natural não podia entender, faziam dele um Deus e lhe rendiam culto após a morte. Algum comentário antes da gente falar, da gente conversar?
A primeira parte nós já discutimos bastante, né? Então, tudo que eu não entendia como uma coisa natural, uma coisa que eu pudesse explicar, que eu pudesse justificar, era alguma coisa sobrenatural, e aí, automaticamente, eu fazia que isso era um Deus, era alguém que tinha um poder sobrenatural, era alguma coisa que eu não conseguia produzir. Por exemplo, eu conseguia produzir o vento, ou a chuva, ou o trovão, ou o raio, não. Então, alguma coisa era que o homem não fazia, então isso virava um Deus. E a pior parte, para quem assistiu 300, o primeiro, alguém assistiu? Então assistam. Para começar uma guerra, eles iam até o oráculo para saber o que o oráculo falaria, se era para ir para a guerra ou não era para ir para a guerra, se era para plantar, se não era para plantar. O que eram os oráculos? Médiuns. Que eu tinha uma comunicação com a espiritualidade. Eu ia falar o nome de um cara de Pederneiras, ainda bem que eu não falei. Eu pensei, mas eu já tinha pensado. Então, o oráculo, o que era o oráculo? Era o médium. E aí, como eram tratados esses oráculos? Como deuses, como alguém fora do normal. Por quê? Porque eu conversava com os deuses. Eu tinha acesso direto com Deus. Eu era um humano que tinha uma conversa direto com esses seres superiores. E lá nesse daí eu vou ler esse trechinho para a gente entender. E também por isso, quando um homem se distinguia entre os demais pelas suas ações, pelo que não podia compreender, faziam dele um Deus e lhe rendiam culto. O que eles faziam? Tem uma passagem, que eu estou falando do 300, que é fantástico. Então, o rei vai procurar o oráculo para saber se ele vai para a guerra ou não, e chega nos oráculos, e o oráculo tem uma virgem lá, que recebe o espírito, e ele fala que não é para ir para a guerra. Então os deuses falam, e ele discute, ele praveja, não, mas nós vamos ser invadidos, é um absurdo, nós não podemos fazer isso, nós não podemos fazer aquilo. E os oráculos, normalmente uns velhos caquéticos, né, porque os caras ficavam numa montanha lá, abusando das virgenzinhas, e ele fala que não é para a guerra e é para respeitar a vontade dos deuses, certo? Quando ele sai da caverna e está descendo, aparece um cara que tinha comprado o oráculo porque não queria que fosse para a guerra. Então é nesse sentido, quer dizer... Já naquela né? Os falsos deuses. Os falsos. Então é nesse sentido que ele fala. E aí ele faz um comentário aqui, né? Que a Cláudia rendia o culto após a morte, vira o item 603, que é a pergunta 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem Deus? Não, para eles o homem é um Deus. Como outra hora os espíritos eram deuses para o homem. Então é nesse sentido. Aí vai caber aqueles comentários que vocês fizeram, a Ana fez, o Edmilson fez, eu acho que o Acácio fez bastante, o Gervásio, da ignorância. Quer dizer, eu não conheço ainda, é nesse sentido a ignorância, eu não sei ainda. Então, quer dizer, ele está falando aqui, para o animal, qual que é o ser completamente diferenciado? Então, para ele, a comparação que ele faz é essa, quer dizer, então isso seria um Deus em relação a isso. Como ele fala, em outros tempos, os espíritos eram deuses para nós, né? Mais algum comentário? Alguém falou alguma coisa? Aqui eu pensei, quando eu estava lendo, se o homem tivesse uma índole, né? Dependendo do gênio dele, ele ia usar quem fosse atrás para fazer maldade, né? Não só para fazer maldade, né? Como levar vantagem. Levar vantagem, isso que eu esse exemplo do que eu dei do 300, do Leônidas, quando o Leônidas vai conversar com o oráculo, é exatamente esse. Quer dizer, eu fui conversar teoricamente com alguém que tem acesso à divindade, que era um deus, os deuses na verdade, né? Porque eles tinham crença ainda politeísta. E o cara tinha sido comprado. Então ele foi lá, não conversou com Deus porcaria nenhuma, nem com o espírito nenhum, ou conversou e o espírito falou, não, vai para a guerra, e ele falou, não vai. Eu ganhei aqui e está tudo certo. Por quê? Porque esse era o intermediário, que é
espero que não tenha muito médium assistindo para não brigar comigo, o que nós vivemos, a preocupação, nós estávamos conversando com a Jamile, com o Gu a semana passada, com vários amigos e tal, com a realidade que nós tínhamos e ainda temos dos médiuns que se acham os bambambam do centro espírita. O fato de eu ser médium, eu sou melhor do que o que leva o copinho. Para mim, o cara mais importante é o do copo da água, porque senão eu morro de sede. E o médium tem um monte lá que, se não falar com ele, vai falar com os outros espíritos. E os caras se acham os bambambam. Por quê? Porque eu sou médium, eu falo com o espírito. Tá? Se nós trouxermos para uma comparação tosca, é nesse sentido, quer dizer, então eu tenho a comunicação com o espírito, não era todo mundo, como nós, e volta para quem assistiu a palestra do Gu, né? Com aquela história de somos todos médiuns, e eu prefiro o livro dos médiuns, que não, médium é quem tem o contato ostensivo e consegue fazer disso uma coisa racional, e eu consigo lidar com isso de uma maneira que seja plausível, porque se for para pensar, se todos são médiuns, porque todos têm contato com a espiritualidade, tudo bem. Então nós somos todos médiuns, nós estamos convivendo com a espiritualidade. Aqui está lotado de espíritos estudando, nós temos contato o tempo inteiro. Aliás, melhor, nós conversamos e convivemos com o espírito o dia inteiro, né? Porque eu vou dar uma triste notícia para vocês, a Cláudia é um espírito, né? Então, se nós formos partir para esse princípio, então, por isso que eu não gosto muito dessa colocação de que todos somos médiuns. Então todos nós temos contato com a espiritualidade o tempo inteiro. Mas eu prefiro a definição do Gu e do livro dos médiuns, que é essa. Quer dizer, quando eu tenho isso ostensível, eu consigo fazer de uma forma racional, isso para mim é mediunidade. E lá eles usavam exatamente isso, quer dizer, quem que acabavam virando, e a gente vê isso muito em filme, né? Quer dizer, como é que chamavam os caras? Não era orientador, né? Mas eram os caras que os reis, né? A gente tem muito filme egípcio, quem assistiu o Moisés, tem isso, né? Lá perguntar, então, que eles iam para ela. Então, eu não vou lembrar o nome, me fugiu, se alguém lembrar aí me ajuda aí, por favor. Mas eu ia lá perguntar, lembra, para quem também assistiu Moisés, né? Não é Moisés o filme, né? É os 10 Mandamentos, né? O último, que é o último que teve, né? No Maria Madalena, no seriado Madalena também fala. Não, todos, né? Aí eu vou lá perguntar para ele, olha... mas é como se fosse um oráculo, né? Na verdade, eu vou lá e pergunto para ele, olha, é melhor plantar agora? Será que é bom plantar nessa época? Quando acontecem as pragas do Egito, eles vão lá perguntar como é que eu resolvo isso. E, na verdade, nos 10 mandamentos fica muito claro que é o quê? Parece uma coisa mágica. Eles lidavam com uma coisa sobrenatural, que normalmente eu não consigo, eu não entendo como sobrenatural. Ele tinha essa facilidade já de entender como manusear, por exemplo, por energia, o que nós temos no planeta, e aí eu era diferente do outro, então eu tinha isso. Então é o mesmo caso do oráculo, é o cara dos que davam essas orientações para os reis, para os sacerdotes, enfim, de toda essa merda. E aí eu estou vendo aqui um monte de gente, Madá, assim, isso é uma coisa, eu repito isso sempre, e o Gu falou isso na outra semana, porque virou um bordão mesmo dentro do centro espírita, tá? Eu conheço alguns centros espíritas que, inclusive, até hoje, presidente, diretores, continuam afirmando isso. E é o que eu falo, se você não dá nem para discutir, se formos discutir o que é médium, é o intermediário entre a realidade espiritual e o mundo encarnado. Então, se nós formos pensar, todos que têm algum tipo de acesso a isso somos médios, então somos todos médios. Mas o livro dos médios, para quem estuda doutrina espírita, ele vai diferenciar justamente, como o Gu foi muito feliz na explicação, de quem consegue fazer disso uma coisa racional, né? Eu pego uma informação, entendo, passo, ou respondo, ou escuto, ou leio, escrevo, né? Então, uma observação só, não sei se é pertinente, mas lendo esse pedaço aqui, se distingue entre os demais pelas suas ações, né? Eles rendiam culto após a morte. Isso, apesar da gente ter nós não sermos politeístas, mas tem muita gente que acredita que alguém fez um milagre, fez uma oração, e você vai lá, tá cheio de vaso no cemitério. Isso é uma certa adoração por aquela pessoa, né? Aqui em Pederneiras tem uma senhorinha, né? Tem o nome dela. Uma menina, né? Uma senhora doente.
Não sei. Eu sei que eu fui num enterro e eu nunca vi aquilo. Aquilo estava assim lotado de vaso, e todo mundo, né, cultuando aquela pessoa como se leva oferendas para ela. Leva oferendas. Um dia eu passei, tinha um par de meias. Gente, então, mas vamos lá. A comparação cabe, mas nós temos que entender a mesma coisa. É a mesma coisa, só a gente voltar, e aí nós vamos começar a desviar um pouco e ir para o caso da mediunidade de novo, que é inevitável. É a mesma coisa que nós temos. Hoje diminuiu muito, aparentemente, né? Mas na minha época, por exemplo, tudo que era veinha benzia. Toda, minha avó, vizinha, todo mundo benzia. Tinha umas que era mais forte, tinha umas que era mais fraca, mas tudo elas benzia. Metia o tal do algodão na testa e não sei o que, e vamos embora. Fio do cobertor, tinha esse monte de coisa. Que nada mais era de alguém que estava dando um passe, alguém que estava transmitindo uma energia, que continua tendo até hoje. Muitas vezes eram médios e ninguém sabia, porque ninguém entendia, ninguém estudava sobre esse tipo de situação. No caso aqui, de levar como... Hoje diminuiu essa história de imaginar que é um Deus. Na verdade, eu já interpreto como alguém que tem um poder ou uma ligação com Deus ou com alguma coisa do tipo e me faz favor. Normalmente é nesse sentido. Eu ia falar besteira, ainda bem que seguraram aqui. E nesse sentido que a gente tem que tomar cuidado, que eu dei o exemplo e não quero que interpretem, não estou generalizando, mas que é em relação aos médiuns que muito tempo poderiam ter realizado um trabalho magnífico em relação ao próximo e se endeusaram. Quando não, os outros os endeusaram, com esse exemplo que a Ana deu. Quer dizer, olha, ele fala com... ele recebe espírito, ele tem uma mensagem, que são as grandes falácias que a gente ainda vive. Por quê? Porque aí o cara, além de tudo, e muitos médiuns com potencial muito grande de trabalho se perderam nesse sentido. Porque aí alguns começaram a se sentir absurdamente necessitados de darem mensagens de grandes vultos. Nós estávamos discutindo isso aqui outro dia. Eu tenho muito medo disso, quando o Dr. Bezerra de Menezes vem dar uma mensagem particular para alguém. Eu me imagino, eu, Alexandre, que o Dr. Bezerra deve ter muito mais coisa para fazer do que vir dar um conselho para mim, ou para amigos do bem, ou para algum núcleo extremamente pequeno. Eu acho que o trabalho que está sendo desenvolvido é muito maior e muito mais abrangente. Mas cada um tem o santo que merece, o que quer, né? Eu não tenho essa pretensão, os meus são mais simplesinhos. Então, mas isso aconteceu e acontece muito. Eu endeuso o médium porque ele tem esse contato. Então, hoje diminui, principalmente para quem está estudando, conhecendo doutrina espírita, isso já virou uma coisa natural. Nós sabemos que esse intercâmbio é natural, então nós conseguimos achar de uma forma, agir e viver de uma maneira mais racional, mais lógica. Mas vocês imaginem o seguinte, nós estamos falando da tal da ignorância. Eu não conheço nada de mediunidade, eu não conheço nada de espiritismo, e como nós sabemos, quer dizer, alguém vem e fala assim para mim, olha, sua mãe mandou uma carta lá no centro espírita, ou lá no terreiro de Umbanda, ou não sei onde quer que seja, e ela falou isso. E aí eu posso acreditar, não acreditar, ser católico, ser ateu, sabe? E aí eu tenho um monte de informação que bate e que corresponde, e falo, não, esse cara é o bambambam. Isso quando não, e aí eu vou chutar o balde, quando o exemplo que a Cláudia deu, e eles usam aqui, eu dei o exemplo do oráculo que recebeu dinheiro para mentir e tudo mais, nós estamos falando disso antes, né? Hoje em dia nós temos os caras que vendem casamento, que arruma trabalho, que busca noiva, que busca noivo, que dá azar para não sei quem. Isso nós estamos falando em 2020, com toda a informação possível, pessoas extremamente esclarecidas, algumas que frequentam a igreja regularmente e que vão atrás de, olha, eu queria saber se o meu filho vai ter o emprego dele, ele recebeu uma proposta de emprego e eu queria saber se ele deve aceitar ou não. Isso eu estou falando de pessoas esclarecidas, de pessoas que frequentam outra igreja, que é temente a Deus e vai lá perguntar se a filha vai arrumar namorado, paga para isso, paga para saber isso, e vai na igreja católica. Tem gente que frequenta a igreja católica e faz esse tipo de serviço, ou desserviço, ainda bem que fala que, claramente que não é espírita.
Então são esses os que têm essa comunicação, e de que, graças a Deus hoje, com a luz da doutrina espírita esclarecendo e tal, para quem vai estudar e procurar saber, isso está diminuindo muito. Mas eu engano um monte de gente da maneira que eu quiser, principalmente se eu fizer o que você está pedindo. Eu vou lá, Dani me procura, sou médium, olha, o Rafa está precisando tanto arrumar um emprego e tal, e aí o Rafa arruma um emprego, pronto, já ficou me devendo um favor. Nossa, esse Alexandre é bom, hein? E aí, pronto, está resolvido o problema. Então, isso ainda acontece, e acontece de quilo. E aí, aí eu vou apelar. O Edmilson aquela hora falou, eu fui mais calminha, Edmilson, que a ignorância no sentido de ainda não ter aprendido. Não, aí é ignorância mesmo, né? Porque aí eu estou querendo ser enganado, eu estou querendo... E aliás, eu estou me enganando, porque se eu tenho uma outra crença, como é que eu vou lá na outra para fazer favor? Como é que eu recebo não sei quem, só os top de linha, e vou lá na igreja fazer outras coisas. Então, aí eu estou me querendo me enganar. Aí eu vou me desculpar que aí é ignorância mesmo. Não é mais aquela ignorância de não saber. É não querer saber porque me interessa. Então, nesse aspecto é que ele está falando. Quer dizer, tudo que é oculto acaba virando uma divindade, acaba alguma coisa sobrenatural, como... Eu vou aproveitar para a gente emendar, né? Como a gente tem, nós todos, né? Crescemos e muita gente tem medo de doutrina espírita, por quê? Por causa de espírito? Desculpa que eu estou só respondendo aqui, tá? E aí? Eu já ouvi até outras coisas também. De macumba. Já ouvi falar disso também. Sim, é muito relacionado com a gente ainda, né? Sim. Mas eu falo assim, o medo do espírito, por que as pessoas têm medo de espírito? Primeiro que tem alguns, primeiro que tem a maioria que tem medo de espírito diz que não acredita, né? Que é de outra religião, então não acredita em espírito, né? Ou alguns outros são melhores ainda, alguns outros não acreditam, mas quando tem espírito é só do ruim, é só do de lá, que as crianças falam, né? Eu não sou um espírito, né? Ele não vê que ele é um espírito. Então, né? E outra, eu não acredito, né? Porque a minha religião não permite acreditar em espírito. Eu acredito só em alma que vai lá para o céu ou para o inferno, mas eu tenho medo de espírito. Mas isso é extremamente natural, gente. A gente sempre tem que fazer as coisas trazendo sempre para a realidade. Sempre venderam para a gente tudo que é espírito. Que filme que fala de espírito no cinema? Terror. Só filme de terror. Há muito pouco tempo para cá, é que surgiram algumas coisas positivas em relação à espiritualidade. Mas muito pouco, que foi principalmente as obras brasileiras em relação ao Nosso Lar, e aí trouxeram alguma coisa positiva em relação a isso. Mas mesmo lá, vamos pensar alguma coisa, espírito um pouquinho melhorzinho, mais bonzinho, foi o Ghost, né? Que aí era bonzinho, mas assim mesmo tinha os trevosos, tinha os demônios lá, que é muito próximo da realidade em alguns aspectos, mas sempre venderam pra gente a ideia do terror, né? O espírito sempre foi a coisa ruim, né? Sempre o lado negro do negócio e tal. Por isso que todo mundo tem medo. Esquecem dos desencarnados, que são bem piores, às vezes. Esquecem, e na verdade os desencarnados, né? Piores do que... Mas mesmo dos desencarnados, gente, eu esqueço que os meus entes queridos são espíritos. E alguns, provavelmente, piores do que esses do filme, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, né? Tá bom? A Madalena está falando, medo de enxergar a sintonia da pessoa mesmo. Mais ou menos isso, Madalena. Às vezes eu tenho medo de olhar no espelho e ver espírito passando, porque são os meus amiguinhos. E aí eu sei os meus defeitos, os meus problemas. Então eu imagino os que andam perto. Então vamos lá? Comentário de Kardec. A palavra de Deus tinha entre os antigos uma acepção muito extensa. Não era, como em nossos dias, uma designação do Senhor da natureza, mas uma qualificação genérica de todos os seres não pertencentes às condições humanas. Ora, tendo as manifestações espíritas lhes revelado a existência de seres incorpóreos que agem como forças da natureza, eles os chamaram deuses, como nós os chamamos espíritos.
uma simples questão de palavras. Aí, para aí só para a gente... Então, olha a lucidez e a humildade, de novo, de Kardec. Né? Esse é um comentário dele, não é da espiritualidade. Né? Ele está falando, ó, tudo isso é sobrenatural, nós já sabemos que isso é espírito. E eles chamam de qualquer outra coisa que é exatamente a mesma coisa. Né? Mas assim, o que eu falo, eu só parei aqui para a gente de novo, né? O comentário dele é extremamente lúcido e a humildade em falar, porque ele poderia falar aqui tudo aquilo que nós falamos, né? Porque vocês são ignorantes ainda, eles ainda vão aprender. Não, a mesma coisa que eles entendem lá, nós já sabemos, nós só chamamos com o nome de espírito, que é o que realmente é. Então é só nesse sentido. Vamos lá? Com a diferença de que, em sua ignorância, entretida deliberadamente pelos que tinham interesse em mantê-la, elevaram templos e altares lucrativos a esses seres, enquanto para nós eles não passam de criaturas nossas semelhantes, mais ou menos perfeitas, despojadas de seu envoltório terreno. Se estudarmos com atenção os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos, sem dificuldade, todos os que caracterizam os nossos espíritos, em todos os graus de escala espírita. Seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que exercem no tocante às coisas terrenas. Então, beleza, aí ó, na verdade ele está fazendo um resumão de tudo aquilo que a gente conversou bastante, né? Então, e aí, aqui o importante que ele fala aqui, ó, com a diferença de quem sou ignorante literalmente, pelos que tinham interesse em mantê-las elevaram templos altares lucrativos a esses seres, enquanto para nós eles não passam de criaturas semelhantes, espíritos, mais ou menos perfeitas, despojados do seu envoltório terreno. Se estudarmos com atenção os diversos atributos das divindades, se nós pegarmos esses outros deuses, né? O deus do trovão, o deus da fertilidade, o deus da... todos eles vão ter características humanas, qualidades e defeitos humanos. É nesse sentido que ele está falando. Por quê? Porque é o que eu consigo entender, é o que eu consigo relacionar. Que, na verdade, por isso que ele fala um pouquinho acima, que eu falei da humildade dele, que são, e eles não estão equivocados, são espíritos que continuam tendo, aí fica claro, né? Continuam tendo as mesmas qualidades e defeitos que tinham quando encarnados. Então, provavelmente, o médium que conseguia ver esse que vinha prestar o serviço, o via como de fato ele era, com os defeitos e com as qualidades que ele tinha enquanto estava encarnado, né? Pode. O cristianismo, vindo aclarar o mundo com a sua luz divina, não podia destruir uma coisa que está na própria natureza, mas fez que a adoração se voltasse para aquele a que realmente pertence. Quanto aos espíritos, sua lembrança se perpetuou sob diversos nomes, segundo os povos e suas manifestações, que jamais cessaram. Foram diversamente interpretadas e frequentemente exploradas sob o domínio do mistério. Enquanto a religião as considerava como fenômenos miraculosos, os incrédulos as tomaram por charlatanice. Hoje, graças a estudos mais sérios, feitos à plena luz, o Espiritismo, liberto das ideias supersticiosas que o obscureceram através dos séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Deixa eu só responder para a Cláudia. Boa noite. Ver uma pessoa tipo uma sombra escura entrar no quarto, dar volta na cama e sumir, o que será? Cláudia, assiste a palestra do Gustavo. Gustavo primeiro fala, antes da gente pensar em qualquer coisa, ver se a gente não está com problema na vista, ver se a gente está bem, se a gente não está com sono, né? Ver se é uma coisa, né? Primeiro você tem que tirar todas as alternativas que pode ser da nossa cabeça mesmo, né? Porque às vezes a gente vê vultos, vê coisas e... Mas lembrando bem,
Lembrando bem, normalmente isso dormindo é extremamente natural. Não se preocupe. Boa noite, ver uma pessoa, tipo uma sombra escura, entrar no quarto da volta na cama e sumir, o que será? É o que ela falou. Primeiro tenta descartar para ver se não é alguma coisa que você está criando. Agora, se for alguma coisa que faça atendimento fraterno, né? Vai procurar um atendimento, mas independente disso, a última frase é perfeita. Liberto das ideias supersticiosas que obscureceram através dos séculos, nos revelam os maiores e mais sublimes princípios da natureza. Continuidade da existência. O espírito que está desencarnado nada mais é. Qual foi a resposta dos espíritos quando Kardec perguntou: quem sois vós? O espírito de um homem que viveu na Terra. Simples assim. A Madalena respondeu para você: faça prece pedindo luz para encaminhar esse ser para a luz. Bom, sim. Prece é sempre... E não sei, a gente sempre tem que tomar cuidado, gente, com essa história de prece para caminhar para a luz, porque de repente é o extremamente de luz que está vindo ajudar. Então nós precisamos tomar cuidado. Na verdade, quem está precisando de luz às vezes somos nós. Aliás, no padrão que nós vivemos hoje em dia... Às vezes é o nosso próprio mentor que está ali. Não, por isso que eu estou falando. Na verdade, nós, no padrão que nós encontramos hoje, na existência, quem está precisando de luz somos nós. Normalmente quem vem nos procurar, e lembrando, né, agora aqui em cima muita gente comentou, todos os espíritos que nos rodeiam são os nossos afins. Então, primeira grande preocupação, se realmente é um espírito não tão esclarecido assim, está na hora de mudar o padrão vibratório para que comece a chegar mais amiguinho com o padrão que a gente gostaria que estivesse do nosso lado. E se for um amigo nesse sentido, não se preocupe, sempre faça oração, sempre se preocupe em estar vibrando bem. Nós vamos estar sempre bem acompanhados. A gente é que abre a porta para o tipo de visita que a gente tem, né? Sempre. É isso, Cláudio. Então, cuidado com a sua... Você está falando aqui, eu trabalho com uma senhora e nesse dia estava sentada na cama e vim entrar no quarto. Às vezes é um espírito que veio ajudar, veio dar um refrigério para essa senhora. Às vezes muito próximo dela, principalmente se for uma pessoa de idade. Às vezes estava passando por algum tipo de dor, ela podia estar fazendo as orações e esse espírito chegou e você acabou vendo. Enfim, tem 1000 possibilidades e a gente não pode fechar em uma coisa só, né? Gente, hoje nós estamos com tempo, então tem 2 coisinhas que eu gostaria de fazer. Tem 3. Só cuidado com o si. O si, eu acho que... E o si, o sombra, né? Mas a mais sombra, escura. Gente, não se preocupem com esse... O que determina o espírito que está nos acompanhando é a nossa vibração. Nós já conversamos disso várias vezes. Cuidado com as coisas que nós criamos de que o espírito trevoso é escuro. O espírito trevoso pode se revestir da forma que ele quiser, inclusive como o Papa, né? Então, cuidado. Mas assim, o mais importante, procuremos vibrar da melhor maneira possível. Faz as orações à noite, faz a oração de manhã. Durante o dia mantém uma postura como diz ou nos orientou Jesus, e o resto vai andar tranquilamente. Cláudia, eu posso te dar uma dica. Quando você estiver com essa senhora, você está falando que ela fala muitas palavras feias, fala muita coisa feia, leia o Evangelho, pega o seu Evangelho, fica ali lendo o Evangelho, não lê só, lê, medita sobre o Evangelho, faça a sua oração. Eu vou aproveitar uma frase do Richard Simonetti, que cabe agora, ele nem estava programado, hein? Em todas as situações onde estiver, converse com Deus, como o filho que procura a ajuda de um pai. Fale de seus anseios e esperanças, comente angústias e problemas, abra o seu coração e ele o sustentará na luta do mundo, ajudando a fazer o melhor. Tem 2 passagenzinhas aqui de um estudo que nós fizemos um tempo atrás. Eu só precisava achar agora porque está difícil. A confusão que eu fiz com as folhas agora ficou bonita. Não lembro mais a sequência, mas tá bom. A primeira, que aí resume, para mim é uma das melhores, como eu gosto de Buda e de Gandhi, eu acho que eu tive uma tendência muito grande com isso. Tem uma passagem que eu gosto muito, do Siddhartha ainda, o Buda, né? Considerado fundador do século 6 a.C. Estava reunido com os discípulos certa manhã quando um homem se aproximou. Existe Deus? Perguntou. Existe, respondeu o Buda. Depois do almoço aproximou-se outro homem.
Existe Deus? Quis saber. Não, não existe, disse Buda. No final da tarde, um terceiro homem fez a mesma pergunta. Existe Deus? Você terá que decidir, respondeu Buda. Mestre, que absurdo, disse um dos discípulos. Como o senhor dá respostas diferentes para a mesma pergunta? Porque são pessoas diferentes, respondeu o iluminado. E cada uma se aproximará de Deus à sua maneira, através da certeza, da negação e da dúvida. Essas três maneiras de se elaborar a crença na existência de Deus, a certeza, a negação e a dúvida, nada mais são do que tentativas de se transferir para o consciente a convicção, a crença, o sentimento intuitivo que o indivíduo inconscientemente já carrega sobre essa realidade. Boa noite. Inconscientemente. Certo? Então, essa passagem de Buda para mim, ela resume muito tudo aquilo que nós discutimos até agora em relação a como que eu entendo, como é que eu vejo Deus, como é que Ele é para mim, como é que é para o outro, como é que é ignorante, o politeísmo é ignorância, tal coisa é ignorância, escutar o tal do... Eu ia falar o nome, é ignorância, esse é mesmo. Mas é no sentido de cada um vai entender no seu tempo. Cada um vai conseguir assimilar e trazer, e mais do que entender, né? Nós precisamos tomar sempre muito cuidado, a gente sempre fala, nós precisamos sempre ter muito cuidado com a história da gente entender o que é Deus, entender o que é doutrina espírita, entender o que é isso ou aquilo, e a gente simplesmente não usar. Na verdade, esse entendimento do que é Deus, esse entendimento da crença num Deus único, só faz sentido se isso fizer com que a minha vida direcione para essa divindade. Quer dizer, na verdade, eu simplesmente entender, beleza, não é mais politeísta, eu sei que é um Deus só, e eu não caminhar no sentido ou em direção desse Deus, não me serviu para nada. Aí nós vamos continuar com a história de que, beleza, eu sei e não coloquei em prática. Então é nesse sentido que a gente precisa se preocupar. Então essa posição de Buda para mim, ela é muito clara nesse sentido. E isso é claro, inclusive, cientificamente, né? Na verdade, são as três situações: a certeza, a negação ou da dúvida. Eu tenho certeza absoluta da existência de Deus. Para mim, ele existe. Já tive momento de duvidar e de questionar, momento da dúvida. E muita gente, graças a Deus eu não passei por isso, mas muita gente passa pela negação, principalmente quando eu me revolto com esse Deus, né? Então aí eu falo que ele não existe. Mas se eu já me revoltei, intimamente eu sei que ele existe, porque eu não me revolto com nada que não existe, né? Então o adeus, quando briga com Deus e fala que ele não acredita mais em Deus, então ele acreditava. Então se eu brigo com uma coisa que eu não existe, ou eu estou ficando maluco, ou eu estou tentando me defender de uma coisa que eu sei e que nós temos como inato, que é a existência desse ser criador. Certo? Acácio, eu posso até mandar, mas na verdade, olha, é aquilo que eu falei para você, eu fiz um rolo aqui, porque na verdade é um estudo que eu tinha disso daqui, e eu fiz um rolo com as páginas, depois eu preciso ver. Marlita, eu preciso ver se está salvo em algum lugar disso daqui agora, porque eu não vou achar. Mas para encerrar, pode falar para a Marlita, depois eu encerro. Marlita, gratidão a vocês pelos conselhos que vocês nos oferecem. Tipo, como devemos fazer quando estamos perto de pessoas com vibrações negativas? O Bu também falou sobre isso, de entrarmos em lugares, em alguns ambientes, e não nos sentimos bem, porque a gente é sensível a algumas vibrações, né? Negativa da pessoa. A gente não consegue escapar da palavra que é oração, do orar e vigiar. Não tem outra forma. É entrar em contato com Deus, né? No seu pensamento, com Jesus, e vigiar o tempo todo. Principalmente fazer oração para essa pessoa, coitada, porque você não sabe qual é a vibração negativa dela. Se ela está passando por um problema, se aconteceu alguma coisa de ruim para ela naquele momento, porque a gente é assim, né? Nós somos, na verdade, como chama? Uma montanha russa o dia inteiro, né? Vibração lá em cima, daqui a pouco vibração lá em cima. E a vibração lá embaixo pode ser um de nós, que nós estamos ali por um problema que a gente não sabe. Assim, quer dizer, nós sabemos, a pessoa não sabe, né?
Perfeito, Marlita. Na verdade, assim, o que nós começamos o estudo hoje, nós podemos ensinar. Na verdade, faça oração para ela que ela está precisando, provavelmente. Provavelmente não. Com certeza está precisando. E não, assim, tente julgar, porque ela está com a vibração negativa, esse sentimento ruim, porque ninguém sabe que o outro passa intimamente, né? É muita pretensão nossa querer julgar as pessoas. Então, só para encerrar, também é daquele estudo que eu falei para vocês. Que na verdade foi um monte de apanhado de um monte de coisa que a gente fez e compilou, são quase 10 páginas, e aí eu também dei uma diminuída para conseguir trazer para vocês, não dá para fazer tudo. Tudo será mais fácil se aprendermos a conversar com Deus, a gente sempre conversa disso, né? Nessa maneira tão íntima e confiante de se dirigir a Deus, abrindo o próprio coração a Ele, torna-se imprescindível citar o exemplo do nosso Mestre Jesus. Quando estava para ser preso, Cristo assim ora a Deus: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, ou afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quando a gente conseguir fazer isso, de verdade, nós aprendemos. A palavra aramaica Abba era utilizada pelos filhos ao se dirigirem aos pais, equivalendo ao nosso atual papai. Nem no Antigo Testamento, nem no judaísmo, esse termo tão familiar e íntimo era usado para se invocar a Deus. No entanto, na boca de Jesus, essa palavra expressa uma intimidade toda especial com Deus Pai. Não adianta, isso aqui é para encerrar, tá, gente? Não adianta pedir explicações sobre Deus. Você pode escutar palavras muito bonitas, mas no fundo são palavras vazias. Da mesma maneira que você pode ler toda uma enciclopédia sobre o amor e não saber o que é amar. Diz o Mestre: ninguém vai conseguir provar que Deus existe ou que não existe. Certas coisas na vida foram feitas para serem experimentadas, nunca explicadas. O amor é uma dessas coisas. Deus, que é amor, também é. A fé é uma experiência infantil, naquele sentido que Jesus nos ensinou. É das crianças o reino dos céus. Deus nunca vai entrar por sua cabeça. A porta que Ele usa é o seu coração. Certo? Gente, mais uma vez, boa noite, obrigado. A semana que vem vai dar muito pano para manga, nós vamos falar de sacrifícios. E aí vai entrar, a Valéria vai dar uma briga desgraçada, que a Valéria vai defender os animalzinhos dela, vai todo mundo brigar, nós vamos sair no tapa na internet. Nossa, ela não vem, por isso que ela não vem semana que vem. Então, é assim, fazer uma ONG, ela é a Valéria. Vou fazer uma ONG contra quem fazia sacrifício, animar. E nós vamos falar de sacrifício e nós vamos ver que nós estamos falando, nós ainda estamos muito atrasados. Pensa que nós vamos discutir, nós já tivemos várias passagens na humanidade, inclusive de sacrifícios humanos, inclusive de crenças que se diziam diretamente ligadas e respondiam e defendiam e agiam em nome de Deus. Mas vamos deixar para a semana que vem. Acácio, só me lembra amanhã, eu devo ter no meu computador, esse inteiro. Se eu não me engano, são umas 10 páginas mais ou menos, mas se você quiser, eu encaminho. Quem também quiser, entra no particular, gente, depois só me passa o e-mail que eu tento encaminhar. Falando em particular, nós já falamos isso várias vezes, tem acontecido bastante. Gente, o Facebook particular do Alexandre está à disposição, muita gente acaba entrando no particular para conversar e tal. Fiquem à vontade, tá? O que a gente sempre fala é que na página é mais fácil para eu ver, por incrível que pareça, eu vejo mais o do centro do que o meu particular. Então, se tiver pergunta, entra na mensagem na página e a gente responde por lá. Mas se for alguma coisa desse tipo, por exemplo, algum material que queira, alguma coisa que a gente viu aqui e eu tenho guardado ou salvo, com o maior prazer eu passo por e-mail para vocês, porque aí os artigos são grandes, não dá para mandar na página, né? Às vezes é mais fácil mandar por e-mail, mas se for curto, sem problema, tá bom? Então, mais uma vez, semana que vem, palestra, terça-feira, Dona Ana Lúcia e Gabriel, falando sobre Evangelho no Lar. Vale a pena assistir, a gente sempre usa, toda vez a Ana está respondendo aqui, o pessoal que acompanha a gente, Madalena, o pessoal que responde pela gente, junto com a gente aqui no
na página sempre fala do Evangelho no Lar, sempre orienta, tem lá a capa do YouTube, o vídeo de abertura do YouTube é sobre o Evangelho no Lar. A gente acredita muito no trabalho do Evangelho no Lar. Todas as pessoas que nos procuram para fazer o atendimento fraterno, ou mesmo pelo WhatsApp, a orientação, eu sempre vejo a Ana passando, sempre vai acompanhado do Evangelho no Lar. Então é um assunto que é de interesse de todo mundo, que a gente acredita que seja extremamente útil e que a gente realmente divulga mesmo, tá bom? O Gervásio está falando de decifrar algum sonho, não entendo o que é. Depois você me fala de novo, eu não sei se está respondendo para alguém ou é alguma pergunta, Gervásio, se eu puder eu respondo. E para encerrar mesmo antes da oração final, vou falar de novo do CD dos meninos lá de Araraquara, que não são tão meninos assim, Família com Jesus. O CD está disponível, independente de comprar o CD, entrem na página deles do Facebook, Família com Jesus. Lá eles estão divulgando as fotos, tem muita coisa bacana na página deles. E quem puder comprar o DVD é muito legal. Além de ser muito bacana, ajuda na construção da Casa de Fraternidade, que não vai ser só um centro espírita, vai ser um centro de acolhimento para a população, com trabalho, com aula profissionalizante, com muita coisa bacana, almoço, jantar. Então, a gente divulga mesmo o trabalho da Casa de Fraternidade, e a renda do CD do Família com Jesus é todo voltado para a Casa de Fraternidade, para a construção, para a gente fazer a obra lá em Araraquara. Tá bom? Obrigado, até terça-feira. A Ana vai fazer a oração final e a gente espera todo mundo terça-feira e quarta-feira. Eu queria fazer uma observação. Hoje nós tivemos uma média de 60 pessoas, 50, né? 60. Não sei quantos comentários ainda que eu não fechei. Não teve um pedido de oração em específico. Foi realmente estudo. Não que nós não tem nada contra pedido de oração, mas é só uma observação. Quando a gente começou 2 anos atrás, eu acho, né? A gente tinha 90% de pedido de oração, 10% de pessoas interessadas no estudo ou falando sobre o estudo. Esse percentual foi diminuindo. Eu acredito que por 2 motivos. As pessoas estão mais interessadas no estudo e entenderam que o pedido de oração é muito válido, mas depende de cada um também fazer a sua parte, né? Mas bem legal. Todo mundo agradecendo, gratidão a todos vocês. Falou que estudou hoje, foi muito produtivo, muito proveitoso. E semana que vem eu conto com a vibração positiva de vocês, porque já vou avisando que eu não sou palestrante. O Alexandre de vez em quando ele acha que eu sou palestrante, então essa é minha segunda e provavelmente última palestra. Tem mesmo do Evangelho mais se vira, é quadrada? Não, a imagem até mais a gente discute. Não, já tá na palestra, gente, se vira. Ela, já vou até adiantar, ela, Márcia, Alice e tem mais uma, não lembro quem que é. Aliás, Maio, só mulher, é só esse mês. Tem Cláudia, tem a... Não, é não sei mentira. vamos fazer não. Não, também não. Vamos, gente, nós passamos da hora. Hoje a lista aqui, ela fica brava. Então, gratidão pela companhia de todos. Estudo maravilhoso hoje, falando sobre Deus, nosso Pai, e lembrando que crendo em Deus, cada um da sua maneira, o importante é o que a gente faz com isso, o que a gente faz para o próximo. Então, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais um trabalho, a Jesus Cristo, nosso mestre, nosso irmão mais velho, esse Espírito que nos ama, esse ser iluminado, esse Cristo, né? Um ser crístico que veio, que cuida da gente bem antes do planeta existir, bem antes da sua formação, bem antes de estarmos aqui, que cuida da gente, independente da nossa crença, independente que nome a gente dá a Ele ou ao Pai, independente do que a gente acredita em 1, em 2, em 3 deuses. A importância para Jesus é o que a gente faz com isso. Se a gente ama o próximo, se a gente tem uma boa conduta, se a gente consegue mudar moralmente, se a gente consegue ter tolerância com quem devemos, olhar o nosso irmão que mora na rua como irmão realmente, como filho de Deus, irmão de Jesus e nosso irmão,
menos favorecido, ou se a gente simplesmente ignora as pessoas que realmente necessitam de um abraço, às vezes, da comida simples para o corpo físico, mas de um abraço, de um bom dia. Então, mais do que crer é pôr em prática. Mais do que falar é ter ação. Essa é o verdadeiro significado e o sentido para Deus, para o nosso coração. A nossa crença nele é fazer o melhor que a gente puder fazer pelo próximo. Então, gratidão por esses ensinamentos de hoje. Gratidão por todos que aqui estiveram conosco pela internet. Gratidão pelos desencarnados que estiveram estudando com a gente, pela equipe espiritual que nos auxilia nos estudos. Acredito sim que essa equipe nos conduz a melhor maneira de se levar ao estudo. Nosso coração se enche de gratidão pela oportunidade. Peço a Jesus nesse instante, que é o nosso mestre, esse ser iluminado de amor intenso, imenso, que a gente não tem ideia ainda de como é esse amor, que ele leve paz, que ele leve esperança, que ele leve tranquilidade aos corações de todas as pessoas que nos assistem. A nós que estamos aqui presentes, que se estenda essa luz aos nossos familiares, às nossas residências, que sejamos pessoas melhores amanhã e depois e assim por diante, tentando colocar em prática, não só ouvindo, mas o Evangelho do Cristo e os princípios morais de Deus que são imutáveis. Graças damos a Deus por nossa vida e pela oportunidade mais uma vez. Que assim seja. Sim, sim. Gente, eu vi agora que tem bastante gente falando que é a primeira vez. Entra lá na página, curte, segue, porque aí vocês sempre são avisados das transmissões, tá? Que tem as palestras às terças e o estudo às quartas. Só para encerrar, porque eu esqueci de falar no começo, tem muita gente que não entende, porque não está acostumado a assistir a palestra na terça. Sempre o começo do estudo da quarta a gente comenta a palestra da terça-feira, tá? Então por isso que às vezes as pessoas ficam meio sem entender o que a gente está falando no começo. É sempre esse o motivo, tá bom? E a Ana está falando da quantidade. Gente, assim, ontem a gente comentou com a Jamile, independente da quantidade de ser 100, que hoje estavam em 100, 100 e pouco, depois ficou uma média de 50, 70 pessoas ao todo. O que nos surpreende muito e é muito bacana é que nós temos certeza absoluta que 40 ou 50 pessoas estão conosco toda semana. E isso nos chama muita atenção, porque ficar 1h30 na frente do computador ou do celular estudando doutrina espírita não é para qualquer um. Haja visto aqui, né? Presencialmente já é complicado a gente ter sempre as mesmas pessoas, ou todo mundo se comprometer e fazer. Eu fico imaginando para vocês que ficam na frente de um celular ou no computador, ficar essa 1h30 com a gente. E lembrar sempre que o objetivo do estudo, quando a gente abriu para a participação na internet, é justamente o que tem acontecido. É vocês participarem junto, como se vocês estivessem aqui. A ideia nunca foi a gente fazer um estudo ou a pretensão de querer ensinar alguma coisa de espiritismo ou de doutrina espírita para qualquer pessoa que seja. É nesse sentido que eu falei que é muito legal, porque é uma troca de conhecimento, né? Vocês falam muitas coisas, a gente lê, eu leio, passo, a gente responde. Nós somos em 50 pessoas discutindo um assunto. Exatamente. Então é esse o objetivo mesmo. A ideia não é, porque senão a gente deixaria no formato antigo. A gente transmitiria, não deixaria ninguém participar e ficaria. A ideia é realmente essa e tem funcionado. Nós temos percebido que pelo menos de 40 a 50 pessoas são as mesmas todas as semanas. E isso nos deixa muito felizes. Obrigado, mais uma vez, boa noite.